Confesso para vocês que houve um momento de excitação antes de transformar isso em conteúdo. Certos relatos que chegam até mim não foram pensados para a exposição pública. Ainda assim, permanecer em silêncio às vezes soa como omissão. E ao longo do tempo, recebi histórias de mulheres e também de homens que descrevem mudanças silenciosas dentro do casamento, transformações que não vêm acompanhadas de escândalos ou traições, mas que alteram profundamente a forma como duas pessoas se encontram. Uma das histórias era de uma mulher por volta aí dos seus 45 anos, casada há décadas. Ela procurou ajuda não porque estivesse vivendo uma crise no relacionamento, uma crise explosiva, mas porque algo havia se deslocado de maneira quase imperceptível. Segundo ela, nos últimos anos, o marido passou a agir com mais intensidade nos momentos íntimos. Não se tratava de violência nem de algo explicitamente errado, mas de uma postura mais apressada, mais focada no próprio impulso do que na conexão entre os dois. Ela descreveu a sensação de ser conduzida com pressa, como se o objetivo fosse chegar a um fim específico e não compartilhar uma experiência a dois. O que mais pesava não era a energia física em si, mas a ausência de sinal emocional. Faltava o olhar que confirma o afeto, o gesto que comunica cuidado, a percepção de que aquele momento vulnerável estava sendo dividido, não apenas executado. Em determinado ponto, ela confessou que havia deixado de esperar por esses encontros com entusiasmo. Era uma frase dita com tranquilidade, mas carregada de significado. Em outro momento, eu recebi um relato que apontava para o extremo oposto. Uma mulher casada há cerca de 12 anos falou com certo constrangimento sobre o que estava sentindo. Para ela, tudo havia se tornado excessivamente cuidadoso. O parceiro perguntava a cada passo se estava tudo bem, se buscava aprovação constante, mantinha ali uma postura sempre contida. O resultado, paradoxalmente, era um distanciamento. Ela não desejava agressividade ou desrespeito, mas ela sentia falta de espontaneidade, de iniciativa, de um desejo que se expressasse com confiança. Ela queria sentir que era escolhida com convicção, não apenas consultada a cada segundo. E o que a incomodava não era a delicadeza em si, mas a sensação de que a chama da intenção havia sido substituída por um roteiro excessivamente calculado. Histórias semelhantes também surgiram de homens que relatavam experiências parecidas, seja pela sensação de serem tratados como instrumentos de desempenho, seja pela impressão de que qualquer demonstração de desejo precisava passar por um protocolo rígido. O ponto em comum não estava na intensidade ou na suavidade, mas na desconexão. Quando o gesto físico perde o diálogo emocional, algo essencial se rompe. E foi ao reunir esses relatos que se tornou claro que a questão central não era sobre força ou cautela, mas sobre presença genuína, sobre a capacidade de equilibrar desejo e acolhimento dentro da intimidade. No fundo, o que essas pessoas estavam descrevendo era o mesmo processo de desgaste observado por ângulos diferentes. De um lado, alguém que deixou de se sentir valorizada e do outro lado, alguém que deixou de se sentir desejada. E a dinâmica muda sem alarde, mas alterou profundamente a qualidade da intimidade. Não se trata apenas de frequência ou técnica, e sim de significado. Há momentos em que o que se busca é o acolhimento, tempo, atenção plena, situações em que a ausência de pressa comunica importância, em que o ritmo mais lento transmite consideração e respeito. Então, nesses contextos, a conexão emocional é o elemento central. A sensação de ser vista e reconhecida cria segurança. Em outros momentos, porém, o que está em jogo é a espontaneidade. O desejo precisa parecer autêntico, decidido, não excessivamente calculado. A iniciativa, quando surge com naturalidade e confiança, comunica escolha. E ser escolhido é uma experiência poderosa. Essas duas dimensões não são opostas, são complementares. Uma sustenta a estabilidade do vínculo e a outra mantém viva a energia entre o casal.
Quando qualquer uma delas permanece ausente por muito tempo, a relação não entra necessariamente em colapso, mas perde intensidade. O que antes era vibrante se torna neutro, o processo é gradual, quase imperceptível e talvez por isso mesmo tão preocupante. Em paralelo a esses relatos, alguns homens comentaram sobre estratégias voltadas à saúde vascular, incluindo o uso aí de suplementos que favorecem a produção de óxido nítrico, substância associada à circulação sanguínea. O objetivo inicial era melhorar a disposição e resposta fisiológica. Posteriormente, alguns mencionaram que as parceiras também perceberam mudanças na qualidade da experiência íntima, relatando maior sensibilidade e resposta corporal mais consistente. Do ponto de vista biológico, isso é compreensível, já que a circulação adequada influencia diretamente a resposta física de homens e mulheres. Ainda assim, o aspecto fisiológico é apenas parte da equação. A presença emocional e a dinâmica relacional continuam sendo os pilares que sustentam a experiência como um todo. No fim das contas, circulação é circulação, o corpo humano responde a estímulos fisiológicos da mesma maneira básica, independentemente de gênero. Não há uma regra secreta que se aplique a um e não ao outro, quando estamos falando de fluxo sanguíneo e resposta corporal. Por curiosidade científica, também houve quem decidisse testar esse tipo de suplemento por conta da própria. O relato não foi de algo extraordinário ou transformador, mas de uma percepção sutil, maior consciência corporal, mais presença, uma sensação de estar mais conectado às próprias sensações. Só acho importante reforçar que nenhum recurso fisiológico substitui diálogo claro e maturidade emocional, porque no fim, o que sustenta a vitalidade de um relacionamento não é apenas desempenho físico, e sim a capacidade de perceber mudanças sutis no outro. Homens que conseguem manter a conexão ao longo dos anos, geralmente são aqueles que notam quando algo mudou no clima da relação, ou no mínimo sabem aí perguntar de maneira aberta sem transformar a conversa em interrogatório ou defesa. Pensando nisso, foi criado um material direcionado a quem frequentemente diz não saber como iniciar esse tipo de diálogo. A proposta reúne perguntas estruturadas para abrir espaço a uma conversa honesta sobre desejo, sobre expectativa e conexão. A ideia surgiu após inúmeras situações em que homens demonstravam vontade genuína de melhorar a relação, mas saíam sem ferramentas práticas para começar. O objetivo é oferecer um ponto de partida claro e acessível. E ao refletir sobre todos esses relatos, fica evidente que os casais que permanecem sólidos ao longo do tempo não descobriram uma técnica secreta. O que eles preservam é um equilíbrio dinâmico. Ambos continuam se sentindo amados, desejados e emocionalmente seguros em proporções que mantêm a relação viva. Quando uma dessas dimensões desaparece por tempo demais, instala-se um silêncio difícil de nomear. Talvez não exista uma frase perfeita para resumir isso. Talvez o mais importante seja continuar atento a esses sinais antes que o desgaste se torne permanente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero no próximo, hein? Forte abraço. Tchau, tchau.